Bem-vindos à Soma dos Dias, um podcast de negócios. Eu sou o Hugo Neutel. Neste episódio, o momento da empresa. O grupo dono do Expresso e da SIC está prestes a ter um novo acionista. A família Balsemão admite abdicar do controle. Depois do Orçamento do Estado, o Governo está a uma semana de entregar o mais importante instrumento anual de políticas públicas e de gestão das contas do Estado. De seguida, falo com o Celso Filipe e o Paulo Ribeiro Pinto. Esta é a Soma dos Dias. Começamos com a empresa. Comigo está o Celso Filipe, diretor adjunto de negócios. Viva, Celso! Como é que olhas para tudo o que se tem passado e para este desfecho, que se admite como cada vez mais provável? Ele reflete, na verdade, dificuldades generalizadas do setor? Será que reflete problemas de gestão específicos da empresa ou será um cocktail aqui com vários ingredientes? Será um cocktail com os dois ingredientes que tu referiste, embora o ingrediente predominante neste caso tenha a ver com a gestão específica do grupo empresa que o conduziu a esta situação, ou seja, uma situação de falta de liquidez e de necessidade urgente de capital para pagar o serviço da dívida. Prevê-se que sejam necessários pelo menos 60 milhões de euros só para o grupo pagar o serviço da dívida, além de todos os encargos que tem mensalmente, como por exemplo o pagamento dos salários, pelo que a situação do grupo era insustentável. Aliás, a auditora Deloitte fez esse reparo, avisou que era preciso ser conduzidas pelo Conselho de Administração do Grupo Empresa uma série de medidas tendentes a reduzir ou minimizar os impactos da atual situação financeira, e entre elas já falava de uma implementação de medidas de redução de custos e da venda da sede. Por isso, nesse sentido, de um certo modo, a entrada e o interesse do grupo italiano MFE na empresa acaba por ser uma boia de salvação que é lançada à família Balsemão e que esta vai certamente usar para fugir ao naufrágio. Já vamos falar um pouco sobre a família Balsemão, mas antes perguntava-te, para os trabalhadores do grupo empresa, o que é que pode significar esta entrada da família Berlusconi no capital? Em todos os processos de entrada de novos acionistas, sobretudo quando se trata de entradas em grupos ou empresas em situação financeira periclitante, aparece sempre o eufemismo da redução de custos. E a redução de custos, obviamente, vai também existir no caso do grupo empresa e passará inevitavelmente pelo um corte na estrutura de pessoal. Será maior ou de menor dimensão, é uma incógnita, dependerá dos objetivos e da estratégia que o grupo italiano delinear para a empresa, sabendo-se que este grupo tem uma matriz essencialmente vocacionada para o negócio da televisão. Portanto, é preciso primeiro esperar qual é que é o plano, como é que ele se vai concretizar e qual é que é o impacto que terá na estrutura da empresa, sabendo-se que passará sempre por uma redução de custos e como nós sabemos, uma das formas mais fáceis de colocar custos fixos é ir a uma redução de pessoal e negociar saídas. Penso que, infelizmente, também será esse o caso que vamos assistir no Grupo Empresa. Agora, é impossível falar na empresa sem falar em Francisco Pinto Balsemão. No momento em que está aberto a possibilidade da família Pinto Balsemão sair da estrutura acionista ou, na melhor das hipóteses, diminuir a participação e abdicar do controle, isso mancha de alguma forma o legado de Francisco Pinto Balsemão na história, diria, não apenas da empresa, mas até do próprio país e da história democrática e da comunicação social do país? Eu diria que é um final infeliz para esta história familiar. Para todos os que são jornalistas, para todos os que convivem com os meios de comunicação social, a jusante ou a montante, ou estão mesmo no seu interior, todos sabem que Francisco Pinto Balsemão se transformou numa espécie de referência do meio jornalístico nacional.
primeiro porque fundou o Expresso, segundo porque foi capaz de manter a independência do Expresso e mesmo quando foi primeiro-ministro. Portanto, Francisco Pinto Balsemão criou uma aura que lhe permitiu transportar o Expresso para um patamar elevado. E recorde-se que nessa altura, já há muitos anos, o Expresso concorria com mais dois outros semanários, a saber, com mais 3 outros semanários, a saber, o Semanário, o Jornal e o Tempo. Houve uma altura em que 2 deles vendiam mais do que o Expresso. Todos estes 3 terminaram e o Expresso não só sobreviveu, como se tornou um dominante. E isso deveu-se muito à capacidade de gestão e de influência de Francisco Pinto Balsemão. No seu livro Memórias, o Francisco Pinto Balsemão diz que prefere vender tudo a ficar com uma posição minoritária. E, portanto, a concretizar-se a vontade do fundador do grupo, esta entrada dos italianos na MFS significará também o adeus da família Balsemão à empresa. E esta história, ou o desfecho desta história, mostra também que há certas características que são pessoais e por isso são intransmissíveis. E o sucessor de Francisco Pinto Balsemão, o seu filho Francisco Pedro Balsemão, embora partilhe o primeiro nome e o apelido com o pai, não tem a história, nunca teve o poder, nem nunca teve a aura que o pai foi capaz de conquistar. E essa circunstância, o que não é de todos desprestigiante para Francisco Pedro Balsemão, é só um juízo de facto, ou seja, uma relação necessária que deriva da natureza das coisas, também contribuiu para uma certa erosão financeira do grupo empresa, a que se juntou uma mudança significativa no quadro da economia nacional. As referências que o grupo empresa tinha em termos de apoio no setor financeiro passavam primeiro pelo BES e depois pelo BPI. O BES caiu com estrondo, como sabemos, e o BPI passou para mãos espanholas, para o CaixaBank, que não olha para a mesma maneira para um cliente como a empresa, como aquela que olhava o grupo BPI, que tinha um outro tipo de laços com a empresa, até porque, por exemplo, o CEO do BPI, Francisco Ruiz, foi jornalista no Expresso. Portanto, é também uma espécie de história que se fez e que chegou a um fim. Há novas circunstâncias e novos protagonistas na economia e na política, e isso também, em certa medida, contribui para este previsível desfecho no grupo empresa. Obrigado, Celso Filipe e a empresa. E agora, o Orçamento do Estado. O país está a cerca de uma semana de conhecer o Orçamento do Estado para 2026, isto numa altura em que são já conhecidas algumas ideias que o Governo quer pôr em prática no próximo ano, o que não significa que estejam todas no Orçamento. Já lá vamos a essa parte. Comigo está o Paulo Ribeiro Pinto, editor de Economia. Viva, Paulo! Este orçamento que aí vem, quais são as principais expectativas sobre ele, no fundo? Em primeiro lugar, será um orçamento, e estou a citar o próprio Primeiro-Ministro, de uma negociação simples, ou seja, não teremos, provavelmente, isto contando pela expectativa de Luís Montenegro, aquelas negociações infindáveis de grandes reuniões, longas reuniões com a oposição, até porque já há aqui alguns pontos de encontro que foram sendo tocados ao longo dos últimos meses. E, portanto, teremos um orçamento que é relativamente simples, além de o próprio Ministro das Finanças já ter dito várias vezes que queria um documento mais leve, mais simplificado, porque até agora os documentos do Orçamento do Estado são muito longos, entram às vezes com 200 artigos e saem de lá com 400 artigos, portanto era um processo bastante denso e muito complexo. E temos até memória nos últimos anos dos sucessivos recordes de propostas de alteração feitas pela oposição. Nós chegamos a ter, se não me engano, no último ano, acima de 2.000 propostas, quer dizer, é um absurdo em termos do processo parlamentar de discussão, votação.
de cada uma das propostas, porque cada uma das propostas depois tem de ser avaliada pelos serviços, tem de ir à discussão, tem de ir à votação, quer dizer, eram maratonas infindáveis e, portanto, é normal que tenhamos um documento bastante mais leve e bastante mais simples do que aquilo que tínhamos anteriormente. Em termos de propostas concretas, antecipa-se que sejam também uma fase de discussão bastante mais leve do que aquilo que eram nos últimos anos, mas também já podemos ir lá falar sobre isso. Era o que eu te ia perguntar, porque nas últimas semanas ficámos a conhecer algumas intenções do Governo em matéria fiscal e que alastram para várias áreas de atividade, da habitação a outras, mas, entretanto, há uma novidade, é que sabemos que, ao contrário daquilo que tem sido habitual nos últimos anos, as propostas de âmbito fiscal, e tirando aquilo que é obrigatório estar mesmo no orçamento e que tem a ver com atualizações de escalões, sobretudo de IRS, tirando essa parte obrigatória, a intenção do Governo é deixar essas propostas fora e fazê-las de forma autónoma, fora do orçamento do Estado, coisa a que estamos pouco habituados em Portugal. Será estratégia ou é fruto do quadro parlamentar que estamos a viver? Eu acho que decorre de duas circunstâncias. Primeiro, porque de facto o ministro Joaquim Miranda Sarmento sempre fez o tom de nós queremos fazer um orçamento que não tenha os chamados cavaleiros orçamentais, que são normas que vêm no orçamento do Estado e que não têm nada a ver com a circunstância orçamental ou financeira do Estado. Portanto, são normas que se calhar os nossos ouvintes não se lembram, mas nós tivemos um caso que eu me recordo, que era até a linha circular do metro de Lisboa entrou no orçamento como forma de negociar uma outra medida. Neste caso, se não me engano, era do PAN e do Bloco de Esquerda, para conseguir ter uma alavanca para negociar uma outra medida que estes partidos queriam e, portanto, já estamos nesta fase de negociar normas que nada tinham a ver com a circunstância financeira ou orçamental do Estado. E, portanto, tomando esta primeira premissa, sim, o Ministro quer um orçamento que esteja sem estes cavaleiros orçamentais, sem estas normas extra-orçamentais, e, por outro lado, a circunstância parlamentar que traz uma geometria de negociação bastante mais complexa, primeiro porque temos o Chega como uma segunda força política e é a primeira vez que vemos ter uma negociação orçamental com este partido como líder da oposição. Ao longo dos anos e no último orçamento tivemos a bancada do Chega em vários momentos a aprovar propostas, depois a recuar, depois a aprovar de novo, e é difícil, há uma incerteza muito grande sobre qual será a estratégia do partido liderado por André Ventura, e depois o PS também está bastante fragilizado, já não tendo aquela capacidade que tinha antes para fazer propostas e para impor algumas propostas. Além disso, é curioso perceber, por exemplo, que a primeira proposta orçamental ou a primeira negociação orçamental que foi feita pelo governo da AD, da Aliança Democrática, foi com o Chega precisamente, que foi uma nova redução dos escalões do IRS, que foi negociada ainda antes do verão, porque o PSD ou o governo precisava do apoio do Chega numa outra norma que também tinha a ver com a redução dos escalões do IRS para este ano, e foi logo negociado que naquele momento, na proposta de lei que estava em cima da mesa para reduzir os escalões em 2025, ficava uma norma que previa já para 2026 no orçamento do Estado uma nova redução dos escalões do IRS em 0,3 pontos percentuais do segundo ao quinto escalões. Isto dá-nos já o mote do que será porventura aquilo que é a negociação que vamos ter no orçamento do Estado, mas será com certeza esvaziada daquilo que nós tínhamos, como dizias, de grandes alterações ao código do IRS, de grandes alterações ao código do IRC. Tudo isso está esvaziado e vai ser negociado à parte, tal como as medidas fiscais para a habitação. Olhemos agora para o saldo orçamental, ou as expectativas para o saldo orçamental. Os números mais recentes do Governo para os objetivos em 2026 apontam para um excedente de 0,1, mas a verdade é que são números de abril. E entretanto o mundo mudou muito, e desde logo com as tarifas de Donald Trump. É de esperar que este objetivo seja alterado?
Não, eu não espero que a meta seja alterada. Aliás, o Ministro das Finanças já disse recentemente que mantinha a meta de 0,1%. É um ligeiro excedente. Não estamos aqui a falar de excedentes como já tivemos de 1%, 1,2%, 0,9%, etc. É um ligeiro excedente, é bom para o país, porque isto dá credibilidade às contas públicas e, portanto, cada vez que nós falamos, por exemplo, do rating, é importante que nós tenhamos capacidade, sobretudo o saldo primário, para fazer face ao serviço da dívida, mas eu acho que o Ministro das Finanças não vai recuar nesta meta de 0,1%. Aliás, até se calhar vai ser uma meta que será ultrapassada no próximo ano, porque já sabemos que há aqui várias almofadas, digamos assim, vários trunfos que a Miranda Sarmento foi ganhando e nós ficamos a conhecê-los nas últimas semanas, e o Jornal de Negócios fez nota disso, nomeadamente o ISP, porque ao reduzir gradualmente o desconto que até agora é dado no imposto sobre os produtos petrolíferos, isso dá-lhe uma margem para no próximo ano ter uma folga no orçamento do Estado. O mesmo acontece, por exemplo, com os reembolsos do IRS. Este ano temos os efeitos de cortes no IRS de 2024 e no próximo ano teremos os efeitos dos cortes, porque à medida que as pessoas descontam menos ao longo do mês, depois têm um reembolso mais baixo no ano seguinte quando acertam contas. E portanto isso também dá uma ajuda, e a Receita Fiscal está a correr bem. Nomeadamente o IRS, curiosamente, porque o mercado de trabalho está muito robusto, os salários aumentaram este ano novamente e, portanto, há aqui uma série de... Deu 2 mil milhões de euros acima do esperado. Exatamente, portanto, isto até agosto, 9 meses, e já temos 2,1 mil milhões acima daquilo que era esperado no orçamento de 2025. E, portanto, temos aqui vários momentos em que nós, sim, tudo leva a crer que se manterá a meta de 0,1, se calhar até poderá ser ligeiramente superior, mas tudo vai depender de como correr a economia. Cá estaremos para acompanhar essa evolução e também, naturalmente, a apresentação do Orçamento do Estado para 2026. Assim terminamos mais um episódio da Soma dos Dias. Marcamos encontro para de hoje a 8, porque em todas as semanas há histórias para contar. Obrigado por ouvir. Até lá.